Olá pessoal, eu sou o professor Ulisses, esse é o canal do professor Ulisses. Eu quero que vocês, antes de mais nada, cliquem aí no sininho, sigam o canal para receber as atualizações. E eu começo com vocês hoje um assunto muito interessante de história chamado Renascimento. O Renascimento cultural ele ocorre inicialmente na Itália, né? Temos que entender que ele possui 5 características muito importantes, que são, primeiramente, o antropocentrismo, né? O antropocentrismo renascentista, ele se contrapõe ao teocentrismo medieval. O que é o teocentrismo medieval, né? É uma característica mental da mentalidade medieval que colocava a divindade no centro do imaginário. Nas decisões todas passavam pelo imaginário, pela questão da divindade, né, de Deus, né? E agora tu tens esse centro no humano, na humanidade, no homem, né? O homem agora é o centro do pensamento renascentista. Evidentemente que isso não se dá ao mesmo tempo para todos no mesmo instante, né? Por isso tu tens um momento de transição, né? Tu vai ter uma situação onde as pessoas vão gradativamente ocupar, vão entender essa nova mentalidade que vai superar a mentalidade renascente, medieval, certo? Muito bem. A segunda característica que tu tens é o racionalismo, né? O racionalismo parte da razão humana. A partir da razão humana. Agora tu tens uma coisa, o racional funcionando muito fortemente. De que maneira? Tu tens, por exemplo, a observação e a experimentação, né? Antes tu entendia, tu via um fenômeno, agora tu observa ele e experimenta e vê como ele e tenta explicar esse fenômeno. Daí a partir da questão do racionalismo, né? O humanismo é a valorização do saber crítico, né? Racional, e a busca do conhecimento sobre o humano e suas potencialidades. O individualismo, a partir do momento em que o artista passa a assinar as suas obras, tá? Na Idade Média isso não acontece, tá? E a inspiração na Antiguidade Clássica. Daí porque o nome Renascimento, né? Tá se resgatando, se recuperando essa forma de ver, acreditando-se que na Grécia Antiga tu tinha o ideal humano, certo? Muito bem, não podemos esquecer, por exemplo, que é no Renascimento que surge uma figura muito importante, uma prática muito importante, que é a prática do mecenato. O que é o mecenato? É aquele burguês, aquele grande comerciante que financia a obra do artista, financia, em última análise, financia o artista e faz com que ele tenha condições de, por exemplo, viver só da sua arte, certo? O Renascimento, ele divide-se em 3 grandes momentos, tá? A saber, cuida o italiano do professor, tá? O meu italiano não passa daqui. É 300, 400 e 500. O 300 é século XIV, são os famosos 300, de 1301 a 1400. O 300, né, o 300, assim como o 500, são fases de transição. O 300, transição do medieval para o moderno, do medieval para o renascentista, e o 500 do renascentista para o barroco ou maneirismo, tá? Então, assim, o 300, tu entende que é um período, por exemplo, em que tu tá saindo da lógica medieval e tá entrando numa lógica moderna, renascentista. É importante dizer que, por exemplo, obras como a Divina Comédia são obras que alguns autores, alguns textos consideram pré-renascentistas. Outros consideram fazer parte da fase do Trecento. Por que isso? Porque Dante Alighieri é um cara que surge, é um cara que essa obra ela surge nessa transição do medieval para o moderno, do medieval para o renascentista, tá? De que forma? É uma obra baseada fundamentalmente aonde? Numa figura que vai conhecer o inferno, o purgatório e o paraíso.
caracterizações mais religiosas que isso, do que essas, né? O inferno, por exemplo, impossível. Mais cristãs que isso, impossível, né? Então, a Divina Comédia baseia-se, ela é centrada nessa, é ambientada, melhor dizendo, no inferno, no purgatório e no paraíso, tá? Então, não se abandona a igreja, a religião de todo mundo, pelo contrário, se dá outro enfoque para esse viés da mentalidade humana, tá? Um exemplo de obra desse período de transição é o chamado Milagre da Fonte, de Giotto, tá? Procura na internet. Por que essa obra ela tem destaque? Por uma razão bem simples. Ela caracteriza uma cena prosaica, cotidiana, algo que jamais na Idade Média seria retratado, seria dado importância. Tá? Ora, agora tu está tornando a coisa mais humana. Quando eu retrato numa obra, algo prosaico, algo humano, eu estou dando ao humano destaque. Correto? Então é por isso que tu tem destaque dessa obra, do Giotto, nesse período. Tá? Não esqueçamos, né? Decameron, de Boccaccio, né? Agora tu tens o Quattrocento, que é a fase central, fase mais tão importante quanto as outras, mas uma fase central. É o período onde tiveram as liberdades sobre obras e suas exigências, escolhiam o tipo a usar como preço das obras, tá? O que fazer bem o preço das obras. É quando, por exemplo, houve o interesse de filósofos como Platão, o interesse em filósofos, né, como Platão, Cícero e Vitrúvio. E com isso tem-se a restauração do latim no Quattrocento. Florença ganha especial destaque e detém a primazia política e passa a ser considerado o maior centro cultural renascentista. Obras importantes desse período, né? As Provações de Moisés, de Botticelli, Coragem, de Botticelli também, e Pietà, de Michelangelo, que é aquela famosa, né, imagem, né, da Virgem Maria com Cristo morto nos braços, né? Aquela obra vale a pena tu pegar na internet, analisar ela, interpretar ela, tá? E por último, a fase do Cinquecento, tá? Que é uma fase em que apresenta, por exemplo, a transição do Renascimento para o maneirismo e o Barroco. Como exemplo, tu tens Davi, de Michelangelo, né? E seus quase 5 metros de altura. De tão perfeito ele grita parla para a obra concluída. Ao ser perguntado como é que ele fez, ele disse assim: eu não fiz, eu só tirei os excessos do bloco de mármore, tá? E também a obra do Moisés também, do Michelangelo, chamada Moisés, tá? Não esqueçamos, né, da famosa Mona Lisa, né, de Da Vinci, e do quadro, do mural, né, Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, tá? É no Cinquecento que tu tens, por exemplo, um fenômeno importante chamado Grandes Navegações, tá? E aqui eu vou terminar indicando para vocês alguns filmes que eu considero importantes nesse período, tá? Vou indicar, na verdade, só esse aqui, que eu acho fundamental. 1492, A Conquista do Paraíso, tá? Ele pega o final do século do 400, né? Que é o 400, e aí depois o 500. Quer dizer, o 400 ele mostra, por exemplo, aqui a relação entre a ciência, né, o homem científico e o medievo, né? A mentalidade medieval que ainda existia, se fazia presente, tá? De Renascimento é isso. Gostou, pessoal? Dá o like, compartilha o vídeo, deixa o sininho, ativa o sininho aí, segue o canal, que na sequência eu venho com mais vídeos sobre história. Curtiu? Deixa um comentário aí que eu quero ver o que tu achou do vídeo. Um abraço, professor Ulisses, canal Professor Ulisses Santos. Valeu!